quer retornar um pouquinho lá para 1 hora atrás, que você falou da ocorrência do PCC, dos ataques do PCC. Vamos voltar essa 1 hora atrás, que você não vai escapar disso. E aí, como é que foi, Regiane? Na verdade, o PCC ele foi assim um divisor de águas da história da polícia. Da história da polícia, né? Eu falo, desculpa só te interromper, o pessoal até reclama que eu fico interrompendo, a empolgação de estar com uma lenda de verdade aqui e por essa entrevista, esse bate-papo especial. Eu falo que sempre, na história da polícia, eu acabei participando de 2 divisores de água e foram 3. Teve o Carandiru, 92 foi um divisor de água, nós não estávamos. Porém, daí veio a favela naval em 97. Reflexos. Já estávamos, mudou completamente a forma da polícia agir. E daí depois veio os ataques do PCC em 2006, né? E daí como é que foi? Vamos lá, você estava em plena atividade quando ocorreu isso? De Força Tática, 2006, recruta, né, de sargento, era 3º sargento. Então era assim, o pelotão de Força Tática no 35 não tinha viatura suficiente para trabalhar o pelotão todos em viatura grande, na época Blazer. E era uma delícia aquelas viaturas, né? Mas não tinha viatura para todo mundo. Então, o que foi feito? Como a gente dobrou o serviço, e era assim, entrava de serviço, tinha hora para entrar, e não tinha hora para sair. E dobrou o serviço. E dobramos o serviço. Olha que legal, isso aí a polícia quis dar resposta. Dobramos o serviço. Então, começou, eu acho que na sexta-feira, os ataques, começou a morrer policial aqui, pegou todo mundo de surpresa, quem estava de serviço no tático já permaneceu, né? Então, era assim, quem estava de serviço em tese, naquele dia que seria a sua escala ordinária, ficava com as viaturas grandes. Aqueles que estavam dobrando o serviço, né, que seria a escala extra, ficavam com as viaturas que iam sobrando. Então, por exemplo, no dia de serviço, o Aquiles era o 90, então pegava o tático comando, pegava a viatura, o Aquiles, o Oliveira, o Márcio e eu. O pelotão se equipava e o que sobrava ficava para quem está dobrando. Quem estava dobrando. No dia da minha ocorrência, eu estava com o cabo Fabiano numa viatura de ronda escolar. Que show. Numa viatura. Só que foi bacana, porque pegasse assim, até uma bicicleta, ia também pra rua, né, Regiane? Não importava. Eu tô te falando, a gente saía de férias e ficava torcendo pro pelotão não pegar nada. Porque a gente queria estar presente, fosse o que fosse. Então, assim, eu me lembro que eu e o cabo Fabiano estávamos numa viatura, né? E por estar numa viatura pequena, nós sofremos o confronto. Entendeu? Não botaram fé naquela viatura que estava vindo. Aquela viatura, uma policial feminina, ronda escolar, deve ser. Então, os caras falaram assim, esses 2 que vão pro saco. Na verdade, a intenção era a morte, né? Só que eu e o Fabiano tivemos uma pronta reação. Tivemos aí, na sequência, com uma certa, você imagina, quando pedi com uma certa, as viaturas vieram no apoio, aí veio a viatura do Aquiles, veio a viatura, na época, Tenente Mas o que era? Era um indivíduo? Eram 3 indivíduos. Depois, né, nós descobrimos os parentescos, que eram 2 irmãos e um cunhado. Todos infratores da lei. Então, 2 irmãos, um cunhado, resolveram sair para atacar uma viatura, viram a viatura da Sub-Regiane, passando, 2006, Sargento Regiane, tava com os policiais lá, porque não tinha uma viatura maior de Força Tática, mas era uma equipe, era uma equipe de Força Tática que foi na folga, na dobra, para trabalhar. Eles tentaram atacar e morreram os 3? E morreram os 3. Parabéns, Regiane. É isso que a população de bem espera. É isso que a gente vê que a população quer que aconteça, que infelizmente a imprensa deturpa de alguma forma, mas diante dos ataques de 2006, que estavam afrontando o Estado, estavam afrontando a Polícia Militar, muitos pais de família morreram numa situação dessa, se era um divisor de águas, porque se naquele momento o PCC dominasse o Estado, principalmente a polícia, se a polícia se acovardasse, hoje seria diferente a nossa vida. E assim, a polícia realmente mostrou ser um braço forte do Estado. Ela mostrou, ela se posicionou, ela não se acovardou. Os prejuízos foram grandes? Foram. De ambos os lados. Os danos foram grandes? Foram. Quero que isso aconteça novamente? Nunca.
Eu não quero que o Estado sofra o que sofreu. Eu não quero que famílias de bem vão para casa, pais, mães, filhos, vão para casa correndo com medo de estar na rua. Jamais eu vou querer isso para o cidadão de bem. Para os nossos filhos, inclusive. Inclusive, nossos filhos, meu irmão, que eu estou te falando, meu irmão é motoqueiro. Você acha que eu vou querer meu irmão exposto a uma situação dessa? Nunca. Entendeu? Então, assim, que isso nunca mais aconteça. Porque isso que seja realmente só uma história. Porque isso não faz bem para